Então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os programas e dizer que, antes de eu falar dos programas, eu queria falar um pouquinho da minha história no Lions, e essa fala seria, assim, para fazer um agradecimento. Embora esse agradecimento seja já em memória, né? O meu padrinho de Lions foi e meu grande amigo, PDG Leocir. Então, ele que me incentivou, ele que me convidou para o Lions, ele que sempre foi motivação para nós dentro do Lions Club, né? Então, em 2009, nós entramos para o Lions Club em Marechal Cândido Rondão. 2 aninhos depois, em 2011, eu fui o presidente do clube aqui em Marechal Cândido Rondão. Na época, na gestão 2011 e 2012, foi quando, então, o PDG Leocir era o governador, né? Ele é governador e eu presidente do nosso clube. Foi, então, em 2012 que nós fundamos o Léo em Marechal Cândido Rondão, e eu diria que é porque, como professor, como alguém que sempre está mexendo com jovens e adolescentes, eu gosto muito disso. Eu acho que é uma parte dinâmica da vida, né? A juventude, talvez mais dinâmica do que todas as outras fases que nós temos na vida, e neste momento é que nós precisamos orientar e ajudar e nortear, né, os caminhos, o trilhar desses jovens, né? Então, eu tenho, assim, uma paixão muito por isso, e o Léo Clube veio a calhar nesse sentido. Em 2019, então, eu e o companheiro Ailson saímos do Lions Clube Marechal Cândido Rondão e formamos um novo clube, o Lions Clube Marechal Cândido Rondão Aliança. Neste momento, assim, também fui muito motivado no sentido do envolvimento e da participação, pelo fato de que o Lions Clube Marechal Cândido Rondão, ele não tem mulheres como associadas, né? Ele é um clube especificamente de homens e, portanto, com domadoras. E nós tínhamos aqui a nossa grande amiga e hoje companheira Melvin Jones Lourdes, um pouco deslocada, um pouco sem caminho. Então, nós falamos, vamos fazer um novo grupo, vamos criar um novo clube. Claro, também um desejo da companheira Adelaide, que então era domadora, né, minha esposa, da companheira Claudiane, também esposa do companheiro Ailson, né? E aí, nesse grupo, saímos, então, eu e o companheiro Ailson, juntamos as 3 domadoras, e daí convidamos as pessoas e fizemos esse novo clube, então, o Lions Clube Marechal Cândido Rondão Aliança. E o Léo, então, por decisão do Léo, por uma decisão unânime dos companheiros Léos, eles vieram conosco para o Lions Clube Marechal Cândido Rondão Aliança, né? Eles migraram junto com a gente. Eu deixei uma foto aí do lado, um pouquinho abaixo, onde ainda eu participava do Lions Clube Marechal Cândido Rondão, e a gente trabalhando com Léos. Então, se vocês repararem, aí nós temos os de camisa branca, os leões, e os de camisa verde, os Léos, né? E aí tem as domadoras juntos neste momento também, mas dizer assim que sempre aqui em Marechal foi assim, foi essa parceria e continua sendo essa parceria. Então, isso anima muito eu trabalhar no Lions quando a gente tem essas parcerias com esses grupos, e aí, então, dentro desse contexto é que eu espero poder contribuir com algumas questões na noite de hoje. Eu gostaria também que a companheira Adelaide desse boa noite, falasse alguma coisinha. Olá, boa noite. Feliz estarmos aqui, né, falar um pouquinho sobre Léo, como o meu esposo, o companheiro Léo já falou, é realmente uma paixão e é muito bom a gente acompanhar esses jovens e sentir que eles estão encaminhados, né? A gente tem ainda no clube Léos de fundação, sabe? Já casados que não quiseram sair, estão com a gente ainda. Outros jovens, por motivo de profissão, tiveram que sair por morar em outras cidades, mas estão muito bem colocados.
Então, esse trabalho, essa é a satisfação que a gente tem de acompanhar eles e direcionar. É apaixonante, é muito bom. Muito bem. Bem básico, né? A sigla LEO, para quem ainda não conhece, então, significa liderança, experiência e oportunidade. E para a gente falar um pouquinho de LEO, eu digo que nós precisamos ter amor pelos dois L's. Senão, não é possível a gente falar de LEO, que é o L de Lions e o L de Léo. Se a gente não tiver amor pelos dois Lions, talvez não tenha sentido nenhum o que a gente vai conversar hoje à noite, né? A gente precisa, de fato, fazer essa integração e amar os dois L's. Quais são os tipos de clubes que nós temos, então? Então, nós temos o Clube de Leãozinho, que vai até os 12 anos, né? Aí nós temos o Léo Clube Alfa, que são jovens de 12 a 17 anos. E nós temos o Léo Clube Ômega, que são jovens de 18 a 30 anos. E a gente espera que nesse período entre 18 e 30 anos, eles já vão fazendo o processo de integração com o Lions, né? E aí já vão automaticamente migrando para o Clube de Lions. Acho que esse é um grande objetivo. Sempre quando a gente fala de Léo, se fala assim, o Léo é o futuro do Lions. Eu concordo em partes. Em parte, eu acredito que o Léo é o presente do Lions. Porque se a gente fizer essa integração, se todos os clubes de Lions tivessem um clube de Léo, lembrando, e eu vou falar isso um pouquinho à frente, né, que o Léo é um serviço oficial de Lions, né, é uma atividade oficial de Lions Internacional, que não tem como existir um Léo Clube se não tiver um Lions Clube. Léo é serviço de Lions. Então, se todos os nossos clubes de Lions tivessem um Léo Clube como parte do seu servir, eu acredito que nós teríamos um servir talvez até mais alegre, e talvez aí estivesse presente aquilo que eu chamo de futuro, que essa passagem ela seria um pouco mais automática. Uma vez, quando eu falei numa RCD que nós tivemos em Dois Vizinhos, temos o companheiro Ale Rubim aí, né? Eu falei assim que se nós não buscarmos essas lideranças enquanto jovens, não que eu tenha alguma coisa contra, mas outros clubes de serviço vão buscá-los. E aí nós vamos ter os Interact, Rotaract, JCI, o Arco-Íris, os Demolês, né? Eles vão buscando essas lideranças. E quando eles chegarem, esses de fato líderes, quando eles chegarem aos 30, eles já estão engajados em algum tipo de trabalho. Então, da importância de a gente pensar também de fazer o engajamento desses jovens desde a sua primeira idade, né? Como está no slide, então, o Léo Clube é um clube de serviço e uma atividade oficial de Lions. Tem como objetivo oferecer a jovens de 12 a 30 anos oportunidades de desenvolvimento e contribuição individual e coletiva. Para a formação de um Léo, é necessário que haja um Lions padrinho. Aqui nós temos uma foto de Porto Mendes, do Encontro Paranaense, foi o nosso último encontro antes da pandemia, 2019, né? Então, foi o Encontro Paranaense, era o nosso governador Flávio, tá aqui no cantinho da esquerda da tela, né? Então, ele era o governador na época, ele esteve presente no Encontro Paranaense que nós tivemos aqui, promovido pelo Léo Clube de Marechal. Por meio de serviço, a juventude adquire experiência, se desenvolve pessoal e profissionalmente, aquilo que nós falávamos na abertura, né? Torna-se líder,
conhece o companheirismo, tem a oportunidade de transformar as comunidades em lugares melhores de viver. O que não foge também daquilo que nós, enquanto leões, temos como objetivo: transformar e oportunizar as nossas comunidades serem lugares melhores de viver. O Leo Clube, ou seja, o papel do patrocinador do Leo Clube. O Lions Clube patrocinador é responsável pela orientação, pelo aconselhamento. Ao trabalhar com o Leo, os leões asseguram que o Leo Clube patrocinado se beneficie e funcione dentro das normas do Lions Clube. É muito importante esse fator aqui. Então, sempre que a gente tiver um Leo Clube, ele precisa ser, de fato, acompanhado pelo seu Lions Clube padrinho, pelo seu Lions Clube patrocinador. E, nesse sentido, o conselheiro de Leo desempenha um papel muito importante. Ele tem uma responsabilidade muito grande para fazer esse elo de ligação entre o clube de jovens, Leo, e o clube de Lions, de leões. O que é necessário, então, para a gente investir, para a gente fundar um Leo? Bom, para fundar um Leo, um clube se faz necessário um grupo de conselheiros. Vocês viram que eu não coloquei um conselheiro, né? Propositalmente. Eu acredito que, mesmo que em MyLCI vai o nome de um conselheiro, de uma conselheira, nós temos alguns aqui presentes na reunião, dentro do clube, a gente precisa ter algumas pessoas que acompanham, para não sobrecarregar uma pessoa. Eu falo por experiência minha, de que eu fui conselheiro, junto com a domadora Adelaide, de 2012 até 2018, dentro do Leo. E aí, quando a gente fundou um novo clube, então a gente passou agora já a modificar isso. Aí a Adelaide foi conselheira, aí nós já tivemos um casal que passou a estar acompanhando conosco também, que é a companheira Neiva e o companheiro Walter. A Neiva está presente na reunião de hoje. E, atualmente, a companheira Neiva é a conselheira. Mas nem por isso eu e a Adelaide estamos juntos nas reuniões, nem por isso nós deixamos de fazer parte, nem por isso nós deixamos de acompanhar. E essa é uma dica, assim, que eu considero ela muito importante. Quando a gente divide essas responsabilidades, né? Isso é muito comum em Lions. Quando você vai fazer, por exemplo, uma atividade, uma campanha, faz um leão sozinho ou faz uma comissão? Faz uma comissão, faz um grupo. E por que não um grupo, uma comissão, para acompanhar esses jovens, para fazer esse acompanhamento? Anualmente, então, dentro desses investimentos, o Lions Clube patrocinador investe $100. Essa taxa internacional, ela vem junto com a mensalidade de janeiro. Esse valor não está relacionado ao número de sócios Leo. Se você tiver um Leo Clube com 20 Leos, ou com 40 Leos, ou com 10 Leos, a taxa vai ser $100. Ela é anual. Esse é o investimento que o Clube Padrinho faz. Para além disso, eu digo que é muito importante que os clubes que vão formar Leos, que eles aproveitem a oportunidade no sentido assim, ó, vai ter o CEDEL. Mas depois eu vou falar o que é CEDEL, né? Tá, então, de que maneira que o Lions vai ajudar? O Lions vai contratar a van para eles irem para o CEDEL? Talvez seria legal, porque os jovens aí estão quase sempre na Pindaúba, né? Estudando, morando em república, aquelas coisa toda, não estão estabilizados profissionalmente. De repente, eles deixam de ir para um evento, eles deixam de ir para um seminário de formação por uma questão financeira. Mas se é um serviço de Lions, por que não o Lions ajudar, patrocinar e organizar? Importante lembrar também que os clubes que organizam mais pessoas do Lions para acompanhar o Leo têm maior sucesso. Isso é fato, isso é constatação. Nós temos acompanhado os distritos LD7
e LD4, que tem mais de 700 LEOs no seu quadro associativo, cada um dos distritos, eles têm grupos dentro do Lions que acompanham esses jovens. Eles não têm só um conselheiro ou uma conselheira. Quais são as atividades que o Leo desenvolve como grupo? Bom, eles têm uma reunião mensal. E dentro dessa reunião mensal é importante que tenha um agendamento, um calendário para essas reuniões. Que eles definam um melhor horário, um melhor dia. Vou dar um exemplo. O segundo sábado do mês. Então, eles vão fazer a reunião deles. E eu estou falando isso sábado porque normalmente os jovens estudam durante a semana, uns durante o dia, outros durante a noite. Então, dos delas assim que nós conhecemos e que nós trabalhamos com eles, a maioria deles tem os seus encontros mais para os fins de semana. Ou sábado à tarde, ou sábado no almoço, ou sábado à noite, ou no domingo. Então, os delas, eles têm normalmente esses horários alternativos de reunião. Mas é muito importante que tenha um calendário, porque quando não tem isso, então eles não conseguem se programar e se organizar para participar. E aí a participação diminui bastante. Então, uma dica bem importante é isso. A outra dica importante é que as reuniões, elas precisam ser feitas com um protocolo. É bem interessante, ontem à noite nós tivemos os Léos aqui em casa, um grupo deles, que nós estamos organizando uma atividade de trufas aí, para uma ação do Natal, e aí a gente não fez uma reunião assim com protocolo, a gente fez só um bate-papo para organizar as trufas aqui, comemos um cachorro-quente aqui em casa e tal, e aí, de repente, a gente estava conversando, e aí um Léo levantou a mão, falei, Fábio, a gente não vai começar a reunião? É que, para ele, virou rotina, que as nossas reuniões de Léo são todas com protocolo, e isso é muito importante. Então, aquele é um momento sério de discutir ideias, de tratar ideias, não é um momento de brincadeira, né, que a gente tem sempre também, como nós temos também com o Lions, né? Mas aquele é o momento da reunião, com protocolo, com livro-ata, com lista de presença, com tudo organizadinho, com a diretoria deles organizada, e isso é também oportunizar, permitir que eles se transformem em líderes e assim por diante. É fundamental, nessas reuniões, a participação do conselheiro. Sugestão. Sugestão é envolver o Léo nas atividades de Lions. Vou falar aqui de Marechal. Em todas as 5 comissões que nós temos, dos 5 temas que Lions trabalha, das 5 ações globais, nós temos um Léo em cada comissão, participando. 1 ou 2. E aí, quando é feita uma reunião daquela comissão, o Léo está lá, e aí ele leva para o grupo do Léo. E aí ele envolve os Léos no desenvolvimento dessa atividade. E também, uma outra sugestão é a cadeira do leão. Qual é essa sugestão? É que em todas as reuniões do Léo, para além do conselheiro, do casal conselheiro, se convide pelo menos um leão e vá se rodando esses leões. Aonde ele vem lá conhecer o grupo, fazer um bate-papo, ele tem um momento de fala dele. Tem uma cadeira lá na mesa reservada à cadeira do leão. Então, é uma sugestão para ir envolvendo Léo e Lions. E aquilo que eu falei no início, aumentando o amor pelos 2 L's. As atividades de Léo a nível de distrito. Então, cada ano leonístico, tem o CEDEL, que é o Seminário de Desenvolvimento de Lideranças, tem o Gincaléu, que é uma gincana e acampamento, tem a conferência. No LD1 e LD6, que formam o Paraná, nós temos também o Encontro Paranaense e tem a participação na conferência do Distrito Múltiplo, LD. Então, esses são os momentos de encontro desses jovens para além dos seus clubes, né? E aqui, se eu pudesse, então, refrisar a minha dica, é para esses momentos que eles precisam da parceria do seu clube patrocinador, do Lions Club. Incentive, que motive eles, que o conselheiro viaje com eles, e por isso da importância de 2 ou 3 casais aí, né, acompanhando, uma vez vai um, outra vez vai o outro, tem um compromisso, né? Então,
nessas atividades que eles se desenvolvem. Falando nisso, no dia 20 e 21 de novembro, nós vamos ter no Lions Clube no Léo Clube de Marechal Cândido Rondão, o Gincaléu. O Gincaléu, então, é atividade de gincana e acampamento, vai estar acontecendo em Marechal Cândido Rondão, organizado pelo Léo de Marechal. E aí fica já o convite para todos os Léos, então, dos vossos clubes, para a organização e participação deles aqui em Marechal Cândido Rondão. Custos e mensalidades para um Léo dentro de um clube de Léo. Então, semestralmente, os clubes de Léo pagam uma taxa distrital para o distrito Léo LD1. Essa taxa distrital, ela fica em parte para custos do gabinete, exemplo do Lions, e também é um valor repassado ao múltiplo, né, para o distrito múltiplo, também desse valor que os Léos contribuem. Os clubes, em sua maioria absoluta, eles têm uma mensalidade para manter essas despesas, pagar essas taxas. Aqui em Marechal, essa mensalidade é o valor de R$10. A gente não consegue agregar, por exemplo, Léos no clube, se a gente for lá por uma mensalidade de R$50. Não vai funcionar, eles ainda, como eu falei no início, eles não têm estabilidade econômica, profissional, e isso ainda não funciona. Dizer assim que aqui, quando a gente faz esses encontros, por exemplo, ontem à noite a gente fez um bate-papo aqui, vieram 10, 11 jovens, mais os 4 conselheiros que estavam aqui, e a gente fez um cachorro-quente aqui, jogou conversa fora, e né, ficamos aqui até 11 e pouco da noite, conversando com eles. Foi assim, teve custo? Não teve custo. A companheira Neiva trouxe o pão, eu e a Adelaide pegamos lá uma salsicha, fizemos um molho, né, e reunimos eles. Então, nós que estamos envolvidos acabamos fazendo isso. Mas também, se eles se organizarem, dá para fazer com essa pequena mensalidade, algumas questões, né? Importante, de novo eu vou frisar, que o Lions apoie, inclusive financeiramente. Léo é um serviço. Né? Então, não vou me cansar de falar nisso. Léo é um serviço de Lions. Léo não é alguma coisa alheia, independente. É um serviço de Lions. Então, é um programa de Lions internacional. E aí, para falar um pouquinho de conselheiro, os conselheiros são os responsáveis pela organização geral, acompanhamento dessa organização. Ontem eu conversava com a companheira Lil, e ela falava que os Léos, depois dos 18, eles já têm vontade própria, né? Tem os dois lados, isso é bacana, porque eles têm vontade própria, eles vão se desenvolvendo, eles vão se tornando líderes, mas sempre eles estão ali com a supervisão, a orientação desse conselheiro, que é um elemento de ligação, que é um mentor, que é um motivador. Resumindo, que é um conselheiro, que é um amigo, que é um segundo pai, e para isso ele precisa ser um pouco desprendido. Uma das qualidades, né, é essa. Hoje, agora faz uns 2 meses, aí, por exemplo, a gente recebeu um Léo aqui em casa, ele pediu se a gente estava em casa, ele veio aqui, ele queria uma ajuda. Um encaminhamento médico para o pai dele, mas ele não queria uma ajuda financeira, ele queria uma ajuda estrutural mesmo, de encaminhamento e tal. Então, assim, eles acabam confiando nesse conselheiro, nesse casal de conselheiro, e aí o Léo acaba, assim, oportunizando essas experiências inacreditáveis para quem está de fora, né? Então, só também compartilhando, ontem à noite, um dos Léos veio e falou assim, ai, mãe, para mim, eu, conselheira, mãe, eu preciso de um abraço seu. Fui lá, dei um abraço, mas falei, está acontecendo alguma coisa? Eu estou carente, tá? Estou precisando de um abraço. E assim a gente vai cada dia, sabe, amparando eles, dando esse apoio. Só queria compartilhar com vocês. As responsabilidades do conselheiro, acompanhar a iniciação, incentivar as atividades, participar das reuniões, garantir que os novos companheiros recebam os materiais, as orientações, reconhecer
os associados pelas suas realizações, motivar os léus a se tornarem leões, organizar e permitir a participação nos eventos do distrito. E aí também lá, uma das funções do conselheiro, e aqui eu queria parar um pouquinho, né, é a informação numa ILCI. E aí, quando se formam as diretorias de Lions, quando se põe lá no sistema uma diretoria de Lions, normalmente é o secretário que o faz, né? Então, ele precisa informar quem é o conselheiro, para que esse conselheiro ele tenha acesso ao MyLCI como conselheiro, que ele possa organizar essa página, porque o que vale para Lions é o que está lá. O que vale para Lions é o que está informado no MyLCI. Movimentação de associados, atividades, dias de reuniões. Então, isso é muito importante manter o sistema atualizado. E isso é uma função do conselheiro, mas antes disso é uma função da diretoria de Lions colocar o conselheiro como conselheiro na diretoria. Caso ele não esteja, ele não tem acesso. E eu estava olhando aí, e nós ainda temos clubes no nosso distrito que não indicaram o conselheiro lá na estrutura do MyLCI como conselheiros, né? É um papel do secretário fazer isso, né? Para o Lions, vale a informação que for informada no MyLCI. Então, é muito importante, esse é um trabalho para a gente ir se acostumando a fazer com o nosso serviço, né? De Léo Clube. Eu gostaria de dizer assim, ler um slide para vocês, que já está projetado. Eu vou tirar a telinha da frente aqui, que diz assim, ó, como mudar o mundo? Incentive sonhos, seja uma pessoa que aconselha positivamente. Só existe um Léo Clube forte se existir um conselheiro motivado e um Lions apoiando e incentivando. Eu acho que, a partir daí, a gente consegue pensar em Lions. Voltando um pouquinho, em alguns aspectos técnicos, hoje nós temos alguns Léos Clubes em nosso distrito. Nós temos Curitiba, que tem 19 associados informados. Nós temos 2 Léos em Ponta Grossa, informados, mas funcionando nós temos um Léo apenas, então não está atualizado uma ILCI em Ponta Grossa. Nós temos um Léo em Laranjeiras do Sul, com 7 associados. Nós temos um Léo em Santo Antônio do Sudoeste, com 21 associados. Um Léo em Ubiratã, com 7 associados. Um Léo em Marechal, com 22 associados. E um Léo em Nova Aurora, com 22 associados. 108 associados. Lembram que eu falei que o LD7 tem mais de 700, né? Quando eu entrei no Lions em 2009, depois 2012, quando nós fundamos o Léo em Marechal, o LD1 tinha em torno de 250, 300 jovens também. E eu lembro, assim, que o distrito passou por algumas dificuldades em relação ao Léo, de não prestação de conta, de gasto de dinheiro de maneira indevida, uma série de problemas que foram ocorrendo. E aí eu volto a dizer que só existe um Léo e um distrito forte quando tiver um conselheiro motivado, e se for distrito, um governador apoiando, e se for um clube apoiando. Senão não vai ter como. Embora eles tenham vontade própria, embora eles tenham muita vontade de fazer as coisas, se faz necessário, por ser um serviço de Lions, esse acompanhamento e essa organização. Dentro ainda do MyLCI, e agora eu vou direto na veia, né? Nós temos o Léo Clube de 2 Vizinhos, que ele está ativo, eles pagam taxa, e nós não temos um grupo funcionando lá. Vamos pôr para funcionar, companheira Lê?
Quando que tu quer agendar uma visita para nós aí começar a pôr isso em prática? Estivemos lá com o governador na semana passada e o clube ele não tem interesse em reativar o Léo Clube naquele município, mas seria um pouco de talvez esforço nosso que seria necessário para reiniciarmos lá, porque é um clube muito atuante, eu tenho certeza que eles vão conseguir dar conta, nem que se inicie com um número pequeno, tímido, mas vai se tornar tão grande quanto o Lions Clube. É o Lions, né? Eu sou a favor sempre de abertura e não de fechamento. Vamos conversar em off, vamos agendar aí um horário para a gente ir lá, fazer uma visita nesse clube. E tem alguém de Ponta Grossa? Eu vi que a companheira Lil levantou a mão. Só um minutinho, companheira Lil. Tem alguém do Clube Ponta Grossa Vila Velha? Na Meet? Oi, companheiro. Estou aqui ouvindo a tua live aqui. Certo. E como que está o Léo de vocês? Veja, o ano passado a gente já conversou, nós estávamos reativando o nosso clube. Certo. Mas como veio a pandemia, infelizmente tivemos que parar. Nós temos um contato com os Demolei para organizarmos um clube de Léo. Já fiz contato esse ano com o grupo e eles ainda não voltaram. Tá? Mas nós temos um grande interesse de montar um Léo aqui, o nosso Léo aqui em Ponta Grossa, reativando os mesmos. Eu fico à disposição, juntamente com a companheira Adelaide, para a gente também fazer uma visita aí para vocês, ajudar a organizar, como casal assessor, essa reativação do Léo de vocês aí, companheira Cir. Ok, companheiro. A gente já conversou ano passado, lembra? Isso, nós fizemos sim. um convite para você vir a Ponta Grossa, mas infelizmente não foi Sim. possível. Certo. Então, logo a gente consiga reorganizar, nós vamos convidá-la para se vir a Ponta Grossa. Muito obrigado, então eu fico no aguardo. Nós temos também no Rio Negro, nós temos um Lions que paga suas taxas, que está ativado numa ILCI, mas não está funcionando. Tem alguém de Rio Negro na nossa live? Não tem. Então, a gente vai tentar individualmente, eu vou ligar para o presidente lá para ver como que se nós conseguimos reativar esses que já estão com taxa paga e tal, que nós vamos bem além. Eu passo, sim, para a companheira Lil, que levantou a mão. Por favor, companheira Lil. Está com o microfone fechado. Boa noite a todos. Estou muito satisfeita de estar aqui, mas eu já conversei com o companheiro Eloy hoje, ou foi ontem? Ontem. Mas eu fiquei bastante preocupada, porque nem eu conseguia acessar, eu como conselheira, não conseguia entrar no Léo Batel. Aí descobri que meu nome não estava como conselheira e nem a diretoria, nada. Estava, depois que eu falei com a nossa presidente Maria Lúcia, resolvemos olhar o que tinha acontecido. O presidente, que é o Jordan, veio de um outro clube. Ele nunca conseguiu ter o nome dele entre as pessoas que estavam no nosso Léo Clube. E não sei se houve um problema na transferência dele, do Léo de lá para o Léo de cá, eu não. A gente vai estudar ainda o caso dele. O Jordan é o presidente, inclusive parece que tem ata da eleição dele, tem tudo. Mas certo. Eu conversando com os outros, eu vi a lista, eles estão os mesmos 19 que eu vi em julho, entende? E depois sumiu meu nome, sumiu do Isso. Então, essa é a importância. Eu acredito que você não deve ter conseguido acessar, você inclusive disse que o nosso clube estava fora, né? Fechado, não, mas não era. Não era. Eu não estava conseguindo acessar porque não está indicado, companheira Lil. Então, por isso da minha fala da importância do secretário lá que faz o registro dos dirigentes no MyLCI, indicar a companheira
como conselheira. E aí a companheira vai voltar a ter acesso. Não, Esse é o processo, então. Já estou tendo acesso, já estou tendo acesso. Ela já indicou você, já. Então, legal. Já coloquei, já estou tendo acesso, já vi o nome dos 19 jovens. Alguém me falou que deve ter havido uma mudança no meio dessa confusão da pandemia, alguns entraram, alguns saíram, eu não sei se são realmente 19. Falei com o secretário, falei com a primeira vice-presidente, falei com o tesoureiro. Todos eles estão de acordo que a gente tem que rever tudo isso, toda essa lista de 19 jovens. Legal, bacana, importante. Nosso clube é a Ômega, são jovens com mais idade, tem gente até de 27, 28 anos, muitos trabalham à noite, estudam de dia, outros estão fazendo pós-graduação, então, eles têm tinham uma reunião presencial por mês. E, antigamente, eu fui assessora de acampamento durante 10 anos, acho que, né? E depois, como conselheira Léo, depois do companheiro João Santos, fui eu quase o tempo todo, e os nossos Léo Clube, nós já tínhamos mais Léo Clubes, tinha o Nikkei, e tinha o Colombo, todos eles muito entusiasmados na fundação, etc., mas acabaram morrendo. Então, sobrou o nosso Léo Clube Batel, que a gente está tentando ver se depois dessa pandemia a gente motiva mais esse grupo. Eles querem, eles estão indo conosco, mas agora com a pandemia, famílias com problema de doença e tudo, muitos deles não queriam realmente fazer essas reuniões. Eu acredito que com a vacina agora e a diminuição de casos, a gente volta a entusiasmar o Léo Clube. Então, é isso. Nós somos favoráveis ao Léo. Eu acho que são jovens que vão ser no futuro leões, né? E vão entender mais de Lions depois, com o conhecimento de Léo. Então, eu acho que temos que entusiasmar eles a continuarem. Eu vou tentar fazer com que o nosso Léo sobreviva, tá certo? Então, como conselheira motivada que você é, eu tenho certeza disso, não tenho nenhuma dúvida. Então, olha, o intercâmbio está parado, só no ano que vem. Então, os jovens tinham muita conexão comigo, porque muitos se interessavam pelo Léo e pelo intercâmbio. Então, eu conheci muitos através do intercâmbio e entraram no Léo. Agora, hoje em dia está difícil nessa conexão devido à doença, então eu acho que tem que esperar mais um pouquinho para a gente voltar a conversar mais. O Lions e o Léo, eles são bons jovens, né? Bons jovens. Certo. Continuando lá na nossa ideia, então dizer que desses clubes que nós temos, Nova Aurora, que é um clube alfa. Os demais clubes do nosso distrito são todos ômega, ou seja, são todos com jovens acima de 18. Quando vocês forem fundar um clube, se ele for ômega, até é permitido que a partir dos 16 você entre e seja associado. Se não tiver o alfa na cidade, fazer só o ômega. No entanto, antes de completar 18, não pode ir para a diretoria, né? Porque para a diretoria tem que fazer parte da faixa etária de que está. Mas eu só tenho alfa e agora já fez 17, 18. Dá para aguentar mais um tempinho ainda, mas daí também não pode estar na diretoria em função já de ter estourado a idade, né? Então, tem esses detalhes que a gente pode ir conversando ainda. Nós temos Foz do Iguaçu, um núcleo da Léo. Eles estavam trabalhando já, estavam bem organizados antes da pandemia. Nós tivemos a nossa RCD em Foz nos dias que antecedeu, em março, né, de 2020, e aí eles estavam muito motivados, nós estávamos organizando uma data já para fazer a fundação,
isso ficou parado. Tem alguém do clube de Foz que está com esse núcleo de Léo, que gostaria de falar alguma coisa para a gente conseguir envolver esse núcleo já no distrito, a gente pudesse fazer essa fundação? Tem alguém do clube de Foz que gostaria de falar alguma coisa sobre esse núcleo? Boa noite a todos. Eu já tinha erguido a mão aí por causa de outro assunto, né? Já vou aproveitar e vou comentar. Companheiro Eloy, a respeito do Lions Clube de dois vizinhos, né? Como eu estou como tesoureiro agora do distrito, eles se recusaram a pagar a taxa distrital desse semestre, tá? E aí eles já estão até verificando uma forma de baixar o clube. Então, só para você estar informado. E também Rio Negro também se recusou a pagar a taxa do Léo desse semestre também. E também estão verificando uma forma aí de dar baixa no clube. Então, só para vocês estarem informados a esse respeito. O nosso clube, o núcleo de Léo aqui de Foz do Iguaçu, o nosso companheiro Márcio Balbinotti é que estava acompanhando os jovens, né? E devido à situação de pandemia aí, esfriou um pouco. Ainda existe um grupo, mas não foi feito nenhum trabalho mais. Tem aquele grupo de pessoas, ainda existe até um grupo de WhatsApp formado, mas não foi feito nenhum trabalho mais. Precisaria ser retomado realmente essa atividade. Eu acho que seria possível formar um grupo sim aqui, no futuro. Agenda um dia para nós ir lá conversar com esses jovens e para a gente fazer esse pontapé inicial de novo com eles e a gente fazer a retomada desse grupo? Vou levar a ideia para o presidente, né, do clube atual, né, e nosso companheiro Carlos, e falar também com o companheiro Márcio a respeito, né, e assim que a gente conseguir alguma coisa, nós te avisamos aí. Então, tá legal. Ainda sobre Léo, eu gostaria de dizer que existe uma verba de gabinete, né, de gabinete de governadoria de Lions para Léo. Companheiro governador, você poderia falar o valor que é atualmente, que eu não lembro desse detalhe? Boa noite, companheiro Eloy. Primeiro, eu agradecer aí a tua explanação, realmente é de extrema importância essa fala de entendimento sobre o Léo e Lions. Está na hora de realmente nós unirmos as ideias e unirmos aí as vontades e fortalecer um ao outro, tá? Mas, se tu me permitir, né, eu vou responder a tua pergunta, mas tem a companheira Neide Friedrich, que ela também levantou a mão, ela gostaria de falar. Então, se depois da minha fala, se pudesse transferir a palavra para ela. Posso, eu não estou vendo a mão dela aqui, que eu estou com a minha tela apresentando. Perdão, então. Tá, ok. Não, nós temos, sim, na governadoria, se não me falha a memória, R$ 2.900 para apoiar ações de atividades ali ao clube. Quanto? Então, esse recurso, 2.900, se não me falha a memória, né, o companheiro Zagueto, secretário, o tesoureiro. Acho que é isso. Eu não estou com o material da tesouraria aqui, sim, mas é um valor... Tem um valor, né, de acordo com o companheiro Pissai me passou, esse valor seria o Distrito Múltiplo vai nos passar um boleto cobrando parte desse valor para repasse ao Léo. O companheiro Pissaia está no grupo aí, acho que ele pode até falar melhor sobre isso. Na verdade, assim, a taxa do múltiplo é o tesoureiro do Léo que paga, inclusive nós já pagamos. Esse é o recurso do Léo mesmo, para Léo Clube, companheiro Zagueto. Não é para o múltiplo, porque... Mas o Léo vai repassar um valor para que nós efetuemos o pagamento, não é isso? Não, porque nós já pagamos enquanto distrito, daí eu discordo. Companheiro Pissaia. Pessoal, é o seguinte, nós temos um percentual, deixa eu ver até o percentual que nós temos do total do nosso orçamento, nós temos um percentual que é justamente para o Distrito Léo, tá? O percentual do Distrito Léo contribuição ao Distrito Léo é 6% do nosso orçamento do LD1, é uma contribuição para o Distrito Léo. Essa contribuição para o Distrito Léo está estimada em R$ 7.944, tá?
isso é no ano leonístico, tá? Ele só pode ser gasto 50% no primeiro semestre e 50% no segundo semestre. Por quê? Porque também o distrito só recebe as taxas no início de cada semestre, tá? Isso para não furar o orçamento do distrito, tá? Então, tem esse valor à disposição para o Distrito Léo. Legal, obrigado, companheiro. Eu sabia que era um valor diferenciado aí daquele que o companheiro Carlos tinha falado. Então, continuando, dizer assim, ó, eu já vou passar a palavra para a companheira lá que está com a mão, tá? Não esqueci. Tem uma verba do gabinete que serve para quê? Para que é essa verba? Isso que eu gostaria de comentar, então, que é para assessorar o distrito, Léo, o presidente, o gabinete, a fazer a visita aos clubes, a organizar essa fundação de novos clubes, a ajudar a organizar esses eventos de CEDEL, de formação, de palestras e tal. Então, essa verba que o Léo tem, e eu sei que a gente tem um acordo já desde que eu estou como assessor, de que a gente sempre manda notinha e a governadoria passa, né, o valor. Então, eu sei que a gente está meio parado de gastar essa verba ainda, porque nós agora que vamos começar essas visitas e esse trabalho, né, porque a gente estava meio parado. Neste sábado, por exemplo, a gente vai para Santo Antônio já fazer a visita ao clube lá, como gabinete, né? E então aí já vão começar a aparecer algumas notinhas do pessoal que está indo e tal, então com despesa. Eu gostaria de dizer assim, para que os clubes não confundissem. Isso já aconteceu e por isso que eu gostaria de falar disso. Esta é uma verba de assessoria para o distrito, né? Para a organização do distrito, Léo. Então, ela não serve, por exemplo, essa verba para um Léo, por exemplo, do Clube de Marechal e visitar um clube em Curitiba. Não, ela não é para essa finalidade individual, ela é para o gabinete. São para as despesas e manutenção para a organização do distrito, do gabinete, né? Então, eu gostaria de comentar isso também com os clubes, né, para dizer, ó, existe, bacana esse apoio, é legal, e a gente precisa agradecer aqueles que fizeram essa parte do orçamento e colocaram uma verba lá para esse serviço de Léo Clube, né? Muito importante isso também, né? E agora sim, daí eu passo, então, a palavra para a companheira que está com a mão levantada e, em seguida, eu passo para o companheiro Cláudio. Ela apertou erroneamente a mão, levantar a mão, tá? Foi sem querer a palavra, então tá legal. Companheiro Cláudio? Certo. Bom, meus amigos, iniciando aí a minha observação a respeito desse tema, primeiramente eu tenho que cumprimentar o companheiro Eloy e a sua companheira Adelaide pelo excelente pronunciamento que fizeram nesse momento. Realmente ficamos muito emocionados até com o que foi dito aqui, e eu temo, agora abrindo o meu coração, que os Lions, os leões do distrito LD1, uma boa parte deles, de dirigentes, não sabem exatamente o que é Léo e não dão o apoio necessário ao movimento leoístico. Eu confesso para vocês que, quando assumi a governadoria do LD1, e parece que foi ontem, mas já fazem 20 anos, eu via lá uma verba para o Distrito Léo. E vocês sabem qual foi a orientação que os grandes líderes da época me disseram? Esqueça isso aí, eles não prestam conta, então não precisa dar dinheiro para eles. Eu falei, não, pelo contrário, nós temos que apoiá-los. E aí eu instituí esse sistema que hoje, pelo que o companheiro Eloy falou, que é o sistema de reembolso de despesa, ou seja, nós não adiantamos, porque até então se adiantava o dinheiro da verba para o Distrito Léo e eles não prestavam conta. E aí o que acontecia? Sem prestação de conta, não podia dar o dinheiro para o seguinte, e assim ficava esse negócio, e o distrito não repassava o dinheiro.
Então, nós instituímos o reembolso. Olha, conversei com os dirigentes do distrito e disse, olha, vocês gastem o dinheiro, apresente a conta que o distrito reembolsa. E, pelo que eu ouvi do Eloy, é o que continua. Porque uma coisa... Tem um pedacinho dessa verba que fica, né? Eles têm um valor em caixa, né? Porque senão eles, às vezes, não conseguem nem viajar e abastecer o carro, por exemplo, né? Então, eles têm um valorzinho lá, uma margem que está no caixa, né? E, a partir disso, sempre que eles vão gastando, eles vão repondo, né? Está bem bacana essa parte. Mas, então, pelo aconselhamento, entre aspas, que eu recebi, eu senti e continuo sentindo que os grandes líderes do movimento leonístico não dão a devida importância para o movimento leoístico. Nós temos que arregaçar as mangas e fazer tudo o que é possível para fazer com que esse movimento seja pelo menos igual ao do LD4 e do LD7 que foi mencionado aqui, que temos uma quantidade grande de léus que fazem aqueles 2 distritos assim uma coisa maravilhosa. Então, é preciso que a gente se envolva. Nós temos aqui o nosso governador, eu sei que ele está envolvido nisso, a companheira Liz e o companheiro Ferre não estão presentes, pelo menos eu não consigo vê-los aqui, mas eles têm que estar motivados, têm que incentivar, têm que mudar essa característica, essa opinião que está enraizada nas diretorias dos clubes de que Léo é dor de cabeça. E eu confesso para vocês que um dia desses, antes da pandemia, numa reunião do Distrito Múltiplo, um ex-presidente de conselho disse: esse negócio de Léo é só perda de tempo, porque não acontece nada, eles só ficam se embriagando, cheirando maconha, não sei o que lá. Eu falei, pô, meu Deus, como é que você fala? Não, porque essa é a realidade, eu não sou a favor disso aí. Bom, então vocês vejam, eu estou comentando isso para vocês, abrindo meu coração, para vocês sentirem que o movimento leoístico ele é maravilhoso, mas os leões, muitos deles, dirigentes importantes, não sentiram a importância desse movimento. Então, a gente tem que estar, como o Eloy, como a Lio, como outros companheiros que são envolvidos com os leos, trabalhando, demonstrando a importância desse movimento para que ele não pereça. E doeu na alma agora quando disseram que 2 clubes estão para fechar, porque os clubes não vão pagar a taxa lá de $100 que precisam pagar. Pô, governador, puxa a orelha desse presidente e diga, cara, pare com esse negócio, pague os $100, eu te empresto o dinheiro, tiro do meu bolso, te empresto, mas você paga esse negócio e não fecha o clube. O clube não pode fechar. Temos que fazer alguma coisa nesse sentido. Me desculpe o meu desabafo, mas realmente eu preciso ainda dizer mais uma coisa. O Lions Batel dá uma importância muito grande para o leoísmo. Nós já tivemos, ao mesmo tempo, 3 clubes de Léos. 3 clubes. O Léo Batel, o Léo Nikkei e o Léo Colombo. O Nikkei nós agregamos quando o clube fechou. O Colombo nós fundamos, mas fechou porque eles não tinham estrutura financeira, era um clube alfa, não teve condição, mas continuamos com o Léo Batel. E vou dizer para vocês, não é fácil trabalhar com o Léo, não é fácil. A gente vê assim, de 20 associados, 10 empolgados e 10 segurando com o freio, com o freio de mão puxado, porque não conseguiram entender ainda como é que é o mecanismo da coisa. É isso que eu queria dizer para vocês, para os companheiros e companheiras nesse momento. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio, companheiro Cláudio. Eu sei que vocês dois são também 2 companheiros muito empenhados em Léo, sempre foram, né? Não está na reunião, não tenho visto hoje, mas tem sido um grande incentivador meu a nível de Léo, também o companheiro PDG Marcos Sader, né? E a companheira Lígia, né? Que também sempre tinha um Léo muito forte, um Biratã, agora deu uma segurada lá, também temos que bater um papo com eles, né? E na época que nós fundamos Léo e Marechal, ele era assessor, acho que na época estava dividido em assessor de interior e de capital, né? Se eu não me falha a memória, há uns anos atrás, e aí acho que a companheira Marcos e a companheira Lígia eram os assessores do interior, e a companheira Lio, ou o João, não lembro, o João era o companheiro
de capital, né? Da região dele. A mesma divisão que se tem ali para a escolha de governadores, tinha de assessoria de Léo, né? Era mais ou menos isso. E agradecer também todo esse empenho e dizer que, da nossa parte, era isso que nós gostaríamos de trocar e de conversar com vocês, mas abrir também para perguntas, para questionamentos, para mais colocações, e nos colocando à disposição, de verdade, para que a gente pudesse continuar nesse trabalho. Companheiro Léo, boa noite. Boa noite. Normalmente, nas apresentações e nas lives, eu atuo como moderadora do grupo, para principalmente ver a questão de questionamento e uso de questionamentos também. Nessa sua agora, nesse momento, o companheiro João pediu para questionar, depois o companheiro Rubim, e o companheiro Gustavo, ele havia pedido no início, não sei se ele vai retornar, e agora ele pediu novamente. Então, vamos dar a palavra ao companheiro João, depois passamos para o companheiro Rubim e daí para o Gustavo. Pode ser? Com certeza. Ok, eu quero parabenizar o companheiro Eloy por esta importante explanação e informações aí. Nós conversamos anteriormente, né, companheiro governador, sobre as metas do distrito e sempre para a gente fazer uma reflexão em algumas questões. E eu vou na mesma linha que o PCC Cláudio falou, até porque eu tenho um envolvimento muito grande com os 2 clubes de Léo que você falou aí que estão fechando. Eles foram criados quando eu era o assessor Léo do distrito, da capital, e a Lígia era do interior. Eu tive pessoalmente em Dois Vizinhos e tive pessoalmente em Rio Negro, quando o Dois Vizinhos, na verdade, foi reativado, porque o clube já existia, de fato. Rio Negro também, os dois eles pagavam a taxa, mas o clube, de fato, não existia. Então, foi uma reativação dos clubes que a gente trabalhou e tinha um entusiasmo muito grande. Eu, então, peço aí, encarecidamente, aos presidentes de Dois Vizinhos e de Rio Negro, que eu acho que nenhum dos dois estão aqui, mas o presidente de divisão leve essa informação, para que não feche esses clubes de Léo, que a gente faça um esforço aí, se for possível ou se for necessário, cotizamos. Eu estou disposto a ajudar a pagar essa taxa de $100 aí, para não fechar esses 2 clubes de Léus, que são importantes não só para os clubes de Dois Vizinhos e Rio Negro, mas como para todo o distrito. Então, como disse o PCC Cláudio, eu reitero também aí meu pedido. Não podemos deixar fechar esses 2 clubes. Então, eu acho que o companheiro Zagueto podia já entrar em contato com o presidente e dizer o seguinte: há um apelo geral do Lions, então me permitam aí as pessoas que estão conosco aqui, um apelo geral para que não feche esses clubes de Léo. E a gente acha uma forma, então, de reativá-los e de voltar. E tem total apoio dessa equipe de assessoria, viu? Pode ter certeza. Eu tenho certeza, Eloy, tenho certeza que você e a companheira aí vão trabalhar também, mas conte comigo também o que for preciso aí, principalmente aqui em Rio Negro, que estão mais próximos, né, para a gente fazer um trabalho junto aí e não deixar fechar esses clubes. Então, era Legal. Essa a minha intervenção. Obrigado. Companheiro Rubim? Então, tudo bem? Parabéns, companheiro Eloy, sua esposa, parabéns a todos que estão envolvidos nesse tema. Quero dizer que a minha preocupação em participar hoje é única e exclusivamente porque já fiz 2 reuniões em Santa Isabel do Oeste, onde eu tenho certeza que ainda nesse ano leonístico nós vamos ter um clube de Léo ali. Já adiantar ao companheiro Eloy, eu gostaria muito de recepcioná-lo aqui na minha cidade de Santo Antônio, mas nós temos um evento agendado desde o ano passado e coincidiu com a data, mesmo porque eu não sabia. Eu fiquei sabendo da vinda aqui do companheiro Eloy junto ao Léo Clube apenas há cerca de 9 dias. Poderia ter tentado mudar se eu tivesse sido informado com mais tempo, mas eu acredito também que foi meio às pressas marcado. Mas, enfim, eu estou aqui para aprender
como fundar um Clube de Léo, e hoje aprendi muito, vou levar para Santa Isabel ainda essa semana, junto com o companheiro Sandro, onde nós já temos alguns nomes lá para indicar para a criação do Léo Clube de Santa Isabel do Oeste. Dizer, companheiro Eloy, que sempre conversei com você, você sempre foi muito atencioso, e eu gosto muito disso. E só vou fazer uma colocação para encerrar minha fala. Eu olhei aqui no bate-papo, ou enfim, nas pessoas que estão participando desse momento, e percebi o Gustavo, um jovem que está ali. Além dele, eu não percebi ninguém mais com característica Léo. Posso estar enganado, pode ser que tenha companheiros Léo aqui assistindo essa demonstração sua, mas enfim, o que eu quero dizer, mesmo que tivesse 2 ou 3, é um número muito pequeno, uma vez que a gente fala tanto em integração, a gente fala tanto em unificação, a gente fala tanto em que o Léo é o futuro, que o Léo é o presente, que um bom Léo hoje vai ser um excelente companheiro Leão no futuro, e não está havendo essa integração. Nas nossas reuniões dos clubes, eu sou presidente de divisão D2, é lamentável, eu tenho insistido de forma veemente para que participe, Léo, das nossas reuniões, pelo menos um casal, um menino, uma menina, para realmente haver integração, não uma integração que a gente fala fictícia, né? Não uma integração no papel ou virtual, nós precisamos realmente, né, que exista essa integração e que a gente possa unir o Lions e o Léo para que os dois sejam fortificados. Era essa a minha observação, e quero dizer assim que eu estou sempre aposto, sempre querendo ajudar da maneira que for possível, dizer que eu sigo aqui em Santo Antônio do Sudoeste, no Lions Clube, nós estamos batalhando, trabalhando, o Léo do nosso município começou a se movimentar novamente, me deixa muito feliz, e principalmente saber que nós temos a Fernanda lá, que é super competente, e eu tenho certeza que vão dar a volta por cima, e parabéns a Lil pelas palavras, ela sempre coloca de uma forma verdadeira, não fica tentando, a gente às vezes quer ser bem otimista, mas a realidade ela não é muito fácil, mas isso faz com que a gente se torne mais forte ainda para a criação e reativação dos Léo. E eu encerro dizendo, 2 vizinhos, eu já fui procurado 3 vezes para o fechamento do Léo lá, e até agora eu segurei, no osso do punho, mas confesso que é difícil, eles querem realmente fechar. É que, na verdade, assim, eles não têm movimentação lá, né, companheiro Ale? Eles não têm movimentação, eles estão muitos anos só pagando a taxa, né? E não tem Léo, desde que eu estou como assessor ali, trabalhando nesses encontros e tal, 2 vizinhos nunca teve efetivamente um Léo. Eles pagaram essa taxa aí, acho que uns 6, 7 anos já, e não tem movimentação da Léo. E acho que agora que o dólar ficou caro, que eles resolveram. Mas eu acho que agora é o momento de, então, mexer com o brilho lá e... Eu acredito, assim, que onde estávamos nós, né, que vimos um clube pagando a taxa e nem sequer nos demos o trabalho de, como o companheiro falou que foi lá pessoalmente, né? Eu não fui pessoalmente lá para tratar assunto de Léo e assumo a minha responsabilidade e a minha parcela de culpa. Mas agora, se for preciso ir uma vez por semana, eu vou. Tá bom. Eu vou lá também com você. Eu vou lá também com você, não tem problema. Companheiro Gustavo. Boa noite, companheiros, tudo bem? Eu sou presidente do Léo Clube, Ponta Grossa Centro. Fico muito feliz de poder estar presente aqui na reunião, aprendi muito hoje, espero poder repassar tudo isso ao clube. Primeiro eu queria perguntar só qual que é a data do Ginca Léo, porque ainda não foi repassado para a gente. Só para eu já organizar. 20 e 21 de novembro. Acho que sábado, na nossa reunião, a companheira Fernanda, presidente, e a secretária do distrito, que é de Ponta Grossa, né? A Brenda, né? Tua colega, né? Sim. Elas vão estar passando a partir de sábado daí. Sim. Queria falar primeiro da importância realmente desse abraço de todos os companheiros leões ao Léo, porque isso faz total diferença. A gente tem um conselheiro, o companheiro Melvin Jones Jorge. Ele, se não fosse ele, sinceramente, acho que o clube não existiria mais. Ele tem estruturado a gente de uma maneira muito essencial, porque tem sido muito complicado as ações da pandemia, até mesmo o conhecimento do clube, você aprender realmente o que é ser um Léo. E eu fui aprender o que era ser um Léo depois que eu já estava participando da diretoria. Então foi algo para mim tipo assustador, que é algo que a gente está buscando mudar aqui. Sábado a gente teve uma reunião presencial
e a gente colocou em pauta essa reestruturação do nosso clube, que a gente precisa fazer as coisas acontecerem a partir de agora. Agora que a gente já está vacinado, agora que a gente já consegue fazer as coisas presencialmente, que a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Porque a gente tem encontrado dificuldades até mesmo em campanhas. A gente está realizando uma campanha de arrecadação de kits de higiene bucal para entregar a 3 CMEs aqui de Ponta Grossa. E essa campanha está sendo de longe a campanha mais difícil, mais frustrada que a gente já fez. Mas, tipo, a gente se vendo, a gente se viu, a gente se reuniu e a gente conseguiu conversar e ter esse sentimento que isso pode acontecer, que a gente está tendo, como diz o Léo, né, a gente está tendo essa experiência, essa oportunidade, e ser um líder é isso, é você se reinventar, é você passar por essa dificuldade, achar um caminho diferente, você ser diferente, porque se a gente não fosse diferente, então a gente não estaria no Léo. Um exemplo disso é que o presidente do Lions hoje, o Henrique Luz, ele foi Léo já, e hoje é Lions, e hoje é presidente do Lions. Então, é um dos frutos do Léo que a gente vê que viraram realidade. E até a questão do grupo, a gente está com uma baixa de participantes agora, mas é algo que a gente quer mudar. E como Ponta Grossa é uma cidade muito universitária, agora que as coisas vão retomar presencialmente, a gente quer reverter esse quadro para ser um clube cada vez mais numeroso e com uma ação cada vez maior na cidade também. Muito bem, Obrigado, Gustavo. companheiro. Por favor, companheiro Péricles. Inicialmente, eu quero cumprimentar o companheiro Eloy pela brilhante apresentação leoística e o aprendizado que ele nos trouxe. Em segundo lugar, cumprimentar o companheiro Léo, presidente do Léo Clube de Ponta Grossa Centro, que deu uma demonstração também de como funciona o Léo. E a nossa preocupação, aqui corroborando com o companheiro Assir, que já se manifestou a respeito do Léo Clube Vila Velha, nós estamos trabalhando, já desde antes da pandemia, a estruturar um Léo Clube da mesma forma que nós fazemos com o Lions Clube. Nós não podemos começar a construção pelo teto. Temos que começar pelo alicerce, e esse alicerce ser bem fundamentado, bem fundado, como fez o companheiro Jorge na fundação do Léo Clube de Ponta Grossa Centro. Hoje, nós temos o presidente do Lions Clube Ponta Grossa Centro, um companheiro Léo. E temos uma companheira Leão, filiada ao Cruzeiro do Sul, que também saiu do Léo Clube Ponta Grossa Centro. 2 líderes, como líder também é o atual presidente do Léo. Basta que vejamos e prestemos atenção na sua manifestação. Então, nós queremos também parabenizar com ele e dizer que, na minha gestão de governador, fundamos 2 Léos Clubes. Eu não sei como é que estão hoje. Um deles era de Matelândia. Mas a verdade é que nós sempre prestigiamos a juventude leoística. Tivemos um episódio muito triste, quando da realização de uma reunião do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo, LD, em Camboriú, onde nós fomos chamados a atenção pelo proprietário de uma loja, em que alguns jovens estiveram naquela loja, era uma loja que vendia vinhos e outras bebidas, e lá eles depredaram a loja, quebraram algumas garrafas e levaram outras. E estavam com uniforme. Então, veio ao meu conhecimento e eu, de imediato, procurei um dos diretores, altos diretores do leonismo naquela época, o companheiro Carnop, e ele, de imediato, tomou providência. Fez com que o Léo Clube, daquela ocasião, fosse até a loja, ressarcisse todos os danos, e eles foram enquadrados dentro do Código de Ética do leoísmo, que também é igual ao nosso, do Lions. Por isso, companheiro Eloy, mais uma vez, meu tríplice fraternal abraço a você, aos companheiros de Marechal Cândido Rondon, principalmente à memória do companheiro Leocir, que, quando governador, fui um dos incentivadores a que ele, como meu presidente de divisão que foi, tivesse a oportunidade de ser também governador. E assim foi. Infelizmente, hoje, ele está dirigindo um Lions Clube Celestial. Muito obrigado, companheiros. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, companheiro.
Companheiro Eloy, não tem mais ninguém pedindo a palavra e não tem nenhum questionamento no chat. Então, Bom, eu gostaria de devolver a palavra para o companheiro governador, então, para que ele pudesse dar sequência nos trabalhos. Então, você, companheiro Carlos. Obrigado, companheiro Eloy. São palavras dignas de ensinamento, oportunidade e, com certeza, a exemplo do companheiro Gustavo aí, muitas novidades ainda devemos ter após esta tua explanação e da companhia Adelaide. Mas antes disso, eu gostaria de passar a palavra ao companheiro João Santos, né, ou companheiro Cláudio, para fazer a sua fala de encerramento da Escola de Leonismo, e a partir daí eu faço a minha fala final. Muito obrigado. Eu peço que o companheiro PCC Cláudio se manifeste, então. Então, vamos fazer uma direção da escola em duas etapas. Você abre a escola e eu fecho. Tudo bem, vamos lá. Ótimo, gostei. Bom, sem dúvida nenhuma, esse trabalho que tem a inspiração, a motivação e a condução do nosso governador Carlos, de trazer para a Escola de Leonismo os nossos assessores, os assessores distritais, para comentar os trabalhos das respectivas assessorias, eu considero de extraordinária importância para o movimento leonístico. Nós estamos aprendendo muito com tudo aquilo que temos visto ao longo deste ano leonístico, nas sessões, nas lives da Escola de Leonismo. E, mais uma vez, hoje, nós fomos brindados com essa brilhante, excepcional, extraordinária palestra do companheiro Eloy, que nos trouxe o tema do Léo, que, como eu disse, é muito complicado, porque os leões, os dirigentes dos clubes, ainda não entenderam, eles não conseguem vislumbrar a intendência, a importância de ter um Léo Clube. Ficam talvez preocupados com aqueles $100 que precisam pagar ou coisa parecida, mas se esquecem do resultado da existência de um Léo Clube dentro do Lions Clube, para que se dê a esses jovens a oportunidade. E eu costumo dizer o seguinte: eu acho que um Léo se tornar um leão é uma consequência secundária. A consequência maior é a oportunizar a esses jovens de se tornarem grandes cidadãos responsáveis pelo mundo. Mesmo que eles não venham para o Lions no futuro, mas se eles tiverem uma boa formação que o Léo Clube lhes oferece, nós já cumprimos com a nossa responsabilidade. Esse é o meu ponto de vista pessoal. Se ficarem no Lions, ótimo, melhor ainda, dupla vantagem. Mas se eles absorverem os ensinamentos que são possíveis serem absorvidos da sua atividade de Léo, de liderança, de companheirismo, de respeito, de responsabilidade, de organização, nós estamos contribuindo para a melhora de cidadãos do mundo. Isso é muito importante para todos nós. Dito isso, agradeço mais uma vez o companheiro Eloy, a sua companheira Adelaide, pelo trabalho que apresentaram, a participação dos companheiros, ao governador a oportunidade da gente trazer mais essa live para a nossa Escola de Leonismo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Ok, companheiro Cláudio, muito obrigado. Obrigado aí a você e também ao João Santos, né, que são os coordenadores e que avaliam os temas, né, da Escola de Leonismo. Dizer que, realmente, são informações que hoje nós podemos dizer, nós são poucos participantes, mas é uma semente que está sendo plantada, que eu acredito muito, usando este virtual, usando os assessores, usando o conhecimento e disponibilizando isso para todos. A sociedade, com certeza, ficará melhor no futuro, quando, então, nós tivermos mais êxito e mais informações precisas para os nossos jovens. Queria dizer que o nosso apoio é incondicional ao Léo, assim já no nosso gabinete está aí à disposição
o companheiro Eloy, a companheira Adelaide, a companheira Sara, lá de Lions, Santo Antônio Sudoeste, e também nós solicitamos para ficar junto a essa dupla de conselheiros a companheira Fernanda, que é a presidente do Léo, do Distrito LD1, e também o ex-presidente, ou seja, paz-presidente, o Jordan. Então, são 4 pessoas que estão trabalhando e trocando ideias para o fortalecimento do Léo. Então, eu vejo que, além de, claro, toda a experiência da companheira Lil, toda a experiência que foram aí ao longo do tempo do companheiro João e tantos outros, o Léo, ele é a nossa força também de trabalho nas atividades, porque isso é integração, e como foi falado muito bem, né, os 2 L's, Lions e Léos, temos que estar emanados lá do princípio. Não podemos, depois que está todo mundo lá com seus 30 anos, pedir para que venha se formar as fileiras de Lions, quando então a base vai começar a partir daí. A base é essa aí do companheiro Gustavo, que está muito bem na sua fala, muito bem, é um líder que está nascendo em Ponta Grossa, tá? E nós temos que incentivar. Esses 2 clubes aí que estão com problemas, tem aí um que não tem realmente nenhum Léo ativo, mas eu acredito aí com o chamado do companheiro Eloy, com a presença do companheiro Allen e com também a decisão financeira que nós poderemos, sim, fazer qualquer ajuste que for necessário para que nós não fechamos nenhum clube e, sim, possamos formar mais clubes. Eu tenho certeza que Santa Isabel, nós passamos por lá, vimos uns jovens lá e que estão se formando no JCI, que é a base também para se formar um Léo, né? Então eu tenho certeza que já nós teremos novidades por aí. E tantos outros clubes, né? A partir dessa palestra aí, companheiro Eloy, companheiro Adelaide, que vocês trouxeram para nós, grande conhecimento a mais, vai despertar o interesse, tá? Então conte com todos nós. Você viu que eu só falo no final, mas eu gosto de escutar, eu gosto de entender, eu gosto de ver as pessoas participando e dando a sua opinião. A opinião do governador aqui nada mais é do que dizer, vamos em frente, estamos juntos e acreditamos em todos vocês. É nessa linha que o Distrito LD1 tem que trabalhar e é assim que nós vamos seguir daqui para frente. Tenho com certeza o apoio da nossa vice-governadora Liz e com certeza o apoio do nosso segundo VDG, o Celso, para que nós possamos trilhar o caminho do futuro. E o futuro tem um começo, mas ele nunca terá fim se nós estamos embasados e com muita informação e principalmente com os Léos e Leões todos juntos para as mesmas ações. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem prestando o conhecimento de vocês num feriado desse, né? Dizer que não é o tempo, é a vontade que diz como e aonde e como fazer as coisas. Nosso muito obrigado, em meu nome, em nome da companheira Rosane, que está aqui, pela grande apresentação e explanação e informação que vocês nos deram. Ok? Sejam sempre bem-vindos e contem com a nossa governadoria ao serviço do Léo Clube. Muito obrigado. Eu queria, então, agradecer, já que nós temos, assim, distribuído todas as falas às nossas autoridades, ver se tem mais algum pronunciamento. Não? Ok. Então, mais uma vez, agradecer a participação de todos. Tenho certeza que desses 20 e tantos participantes vão se somar a tantos outros pelas vozes, pelas ideias que vão ser colocadas aí ao ar e aos clubes que não estão participando. Vamos, então, proferir a oração pelo Brasil e assim vamos fazer uníssono. 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 Ok? Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundie nós brasileiros o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Vamos encerrar com uma salva de palmas o nosso pavilhão nacional e também agradecendo todo o nosso envolvimento de hoje. Parabéns a todos. E vocês viram que nós aqui, falando a oração pelo Brasil, foi um coral.
E é assim que é o nosso movimento. Todos no seu jeito, mas com a mesma linha de pensamento. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E vamos ficar aí batendo um papo que hoje...